Bom dia, meu amiguinho! Olá, mas que saudade de você! Puxa vida, eu queria estar aí com você. Eu vou abrir um parênteses aqui pra você, tá? Eu vou abrir um parênteses. Quando eu tava aí com você, sabe o que tava acontecendo comigo? Eu tava dando 10 aulas, eu tava descansando. Gente, porque na minha casa aqui não tem descanso. Então não me venha com esse papo, segunda-feira, recesso, terça-feira e descanso. Mentira, não tem descanso. Aqui na minha casa não tem. Tô falando baixo aí com a minha esposa, antes que ela escute, tá? Mas aqui não tem. Eu tenho saudade, tá aí. Tava aí, ó, dando 10 aulas. Isso que era descanso para mim. Ah, como eu sinto falta disso. Mas Jesus Cristo vai escutar a minha oração e nós vamos voltar e trabalhar de volta, tá bom? Mas já desabafei, pronto, já desabafei. Tava com saudade de você, desabafei. Agora eu vou fazer a nossa meditação. O pastor pediu para nós fazer uma meditação. Vou fazer aqui, tá? Amiguinhos, olha o que acontece aqui na minha Bíblia. Na minha Bíblia tem o Evangelho de Marcos aqui e eu encontro a história aqui nesta minha Bíblia de 3 cegos. E eu e você sabemos que Jesus curou um monte de cego. O Evangelho de João diz que todos os livros do mundo não iam comportar tudo aquilo que Jesus fez. Então ele curou muitas coisas, fez muitos milagres. Mas aqui ele relata a história de 3, na minha Bíblia, 3 cegos. O primeiro cego está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e no versículo 22 diz assim, olha só. É um cego chamado cego de... Esse nome para mim é difícil falar, tá, gente? Betsaida, tá bom? Então chegaram em Betsaida, e lhe trouxeram um cego e rogando para que tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, olha, para fora da cidade, colocou saliva nos olhos, impôs-lhe a mão e perguntou, está vendo alguma coisa? E ele diz assim, olha, eu não estou vendo muito bem não, porque eu estou enxergando os homens, parecem árvores andando. Ele não estava enxergando bem, ainda, né? Então, de novo, Jesus colocou a mão nos olhos dele, e agora minha Bíblia diz assim, ó, e ele passou a enxergar de modo perfeito. E Jesus falou assim, ei, quando você for embora para casa, não entre mais na aldeia, não vá mais para lá. Então esse é o primeiro cego de Betsaida, tá? Agora, vamos para o segundo cego. O segundo cego está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, virando algumas folhas, né? No versículo 46, esse cego é conhecido, tem até a musiquinha dele. Falou assim, que lá na cidade de Jericó, no meio da rua lá, tinha um cego chamado Bartimeu, né? Filho de Timeu, e era um mendigo e ficava na beira do caminho, né? E ele gritava assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha, esse cego aqui, ele já conhecia Jesus, porque ele chamava de filho de Davi. Como é que ele sabe que Jesus Cristo era descendência de Davi? Estava escrito no livro dos Salmos, nos rolos sagrados. Então esse cego aqui, ele já tinha um estudo a respeito da palavra, já conhecia muito bem quem era Jesus. Aí diz assim no final, diz assim, mestre, o Jesus falou, o que você quer que eu faça? Ele fala, mestre, que eu volto a enxergar. E Jesus falou, vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a enxergar e depois começou a seguir a Jesus. Está aqui o segundo cego. Vamos ver o terceiro cego. O terceiro cego está no Evangelho de João, capítulo 9, já no comecinho. Diz assim, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascimento, de nascença. Isso aí é o caminho de Jerusalém, lá em Jerusalém, tá? Então assim, e seu discípulo perguntaram, mestre, quem que pecou aí? Ele ou o pai dele para que ele fique cego? Jesus falou, nenhum nem outro. Ele está aqui neste momento para que a glória de Deus seja manifestada aqui, né? Aí diz assim, disse isso, cuspiu na terra, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou nos olhos dele e falou, vai lavar naquele tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele lavou, e quando ele lavou, ele voltou, e quando ele voltou, ele já estava enxergando. Amiguinhos, nós vimos a história bíblica de 3 cegos aqui. E a mensagem que eu quero trazer este momento para você aqui é para ver com qual destes cegos eu e você nós nos identificamos. Qual deles? O primeiro cego, que era de Betsaida, que era uma cidade marítima, mar, pessoas, bastante pessoas, povos. Só que este cego ele representa aquele grupo do mundão, vamos dizer assim, o papo é reto. Se está no mundão não tem o que falar, é cego. Está cego espiritualmente, precisa de Jesus para poder enxergar. Está cegão lá no mundão. E esse cego de Betsaida representa todas aquelas pessoas que nunca ouviram falar de uma religiosidade, que nunca ouviram falar de não ter esse relacionamento com o Evangelho, está lá fora. Mas acontece que a Bíblia diz assim, trouxeram ele, olha só, ele foi alcançado. Por que ele foi alcançado? Não sei, quem sabe por uma escola, né? Amém. Quem sabe por um estudo bíblico, por um folheto, um amigo, um parente, um programa ministerial, não sei, ele foi alcançado. Trouxeram ele, Jesus colocou a mão, saliva, lodo nos olhinhos dele e falou assim, se lava.
enxerga agora? E ele falou, não enxergo muito bem ainda, os homens parecem árvore, não enxergo muito bem. E Jesus voltou a colocar a mão, tocou nos olhos dele, voltou novamente, e agora ele passou a enxergar de modo perfeito. E Jesus falou, não entre mais na aldeia. A aldeia ali, Betsaida, representa um mundo. Essas pessoas, alguém traz esse tipo de cego, traz para Jesus, Jesus toca nele, ele tenta entrar no ministério de Jesus, mas com seus costumes, suas filosofias de vida, não enxergou muito bem ainda, tá? E aí Jesus toca nele de volta, e quando Jesus toca nele de volta, aí sim ele passa a enxergar. Esse é o primeiro cego, o primeiro grupo de pessoas. O segundo é aquele cego que já tem um nome. Se ele já tem um nome, ele já é filho de alguém, ele já tem um pai. E ele diz assim, ó, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Ele já conhecia que Jesus era geração de Davi. Representa aquele grupo de pessoas que um dia entraram para o evangelho, entraram a aceitar os caminhos de Jesus. Mas porque o mundo oferece caminhos demais para lá e para cá, abandonaram os caminhos do Senhor. E agora sabe que é difícil voltar, porque já sabe o que vai ter que abandonar, os costumes. Aí Jesus diz assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, Bartimeu foi curado de acordo com a fé dele. Se ele não tivesse fé, não seria curado. É de acordo com a fé. Então, esse cego, Bartimeu, representa todos aqueles que já estavam no caminho do Senhor, por algum motivo saíram do caminho do Senhor, mas agora Jesus foi lá salvar ele, curar a cegueira espiritual dele de volta, e agora ele precisava aceitar esse Jesus, e ele aceitou e voltou a seguir esse Jesus. Por quê? Porque ele era dos caminhos do Senhor e saiu. Ele tinha um nome, e agora ele volta a ter um nome novamente de filho de Deus, ele volta a ter um pai. Esse representa aqueles que estavam no caminho. E o terceiro cego, e esse aí eu já faço uma analogia dele, ele representa todo, olha, é de nascença. Ele é de Jerusalém. Jerusalém representa templo do Senhor. Templo é momento de oração, de louvor. Olha, ele estava de nascimento dentro do templo. Este cego é aquele que está assim, olha, eu nasci nessa, vou crescer nessa e vou morrer nessa, porque foi assim que eu aprendi e não quero aprender de outra maneira. Dentro do templo, mas cego. E esse tipo de pessoa, de grupo de pessoa, que está dentro do templo, mas é cego, e desde o tempo que está dentro do templo é cego de nascimento, só Jesus mesmo para salvar a vida deles. Olha, eu não sei com que grupo de pessoas eu e você vamos identificar, se é o cego 1, se é o cego 2 ou se é o cego 3, eu não sei. Só que se eu estou num desses 3 grupos aí, eu estou cego do mesmo jeito. E se eu estou cego com ausência de luz, eu preciso de Jesus, que é a luz do mundo, para me fazer enxergar, certo? Qual grupo nós estamos ou qual circunstância, não importa, o que nós precisamos é clamar a Deus para que Ele faça nós voltar a enxergar de uma maneira muito especial. Está aqui a minha meditação para você. Faça a sua análise, veja qual grupo você pertence, mas nunca esqueça de clamar a Deus que Ele é a luz do mundo, para que Ele possa fazer eu voltar a enxergar, a ver a luz, para que assim eu possa ajudar outras pessoas a enxergar a luz. Tá bom, meu querido? Eu preciso fazer uma oração para você. Grandioso Deus e bondoso Pai, hoje começa um novo dia na sua graça e paz, e como é bom a gente poder enxergar a luz, como é bom ter Jesus, que é a luz do mundo. Então que o Senhor faça nos enxergar, tire essa cegueira espiritual que está dentro e nos devolve a luz, para que a gente possa enxergar a sua misericórdia, a sua paz, o seu insondável amor e a sua misericórdia infinita. Quero abençoar esse grupo de pessoas que está me ouvindo agora com uma maneira muito forte, especial da tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não vejo a hora de estar aí. Quando eu voltar, time, eu não vou dar um abraço em ninguém, mas eu quero receber um abraço de todos. Que Deus te abençoe. Sou teu fã. Tenha um bom dia.